Governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, se posicionaram favoravelmente à tese da não reeleição para presidente, governadores e prefeitos. O tema está sendo discutido no Senado. Tem um protagonista forte nesse sentido, que é o presidente da casa, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. É uma discussão que, se depender do Rodrigo Pacheco, vai avançar bastante. Talvez lá para impacto em 2030, é o que deve ser, mas parece que tem uma força política para avançar, né, Zaidan? Se aprovarem, no caso de governadores e presidente da República, valerá só para o que for eleito em 2030. Porém, como há também a ideia de reunir todas as eleições num ano só, portanto a eleição municipal seria no mesmo ano que a eleição nacional e estadual, eles têm de encontrar, caso seja aprovado, a aprovação tem de trazer a resposta sobre como será essa adequação. Quem vai ter mandato aumentado, que reduzido não terá. Quem vai ter mandato aumentado provavelmente faria uma eleição municipal que acontecerá em 28, talvez estabeleçam um mandato de 2 anos, ou talvez estabeleçam um mandato, e é difícil imaginar isso, de 7 anos, não acredito. Mas por que 7 anos? Porque eles querem mandatos de 5 anos para os chefes de executivo. Presidente, governador, prefeito, já que não tem reeleição, dizem que 4 anos é pouco tempo, então 5 anos sem reeleição. O Brasil pode conviver com as duas coisas, reeleição, ausência de possibilidade legal de reeleição, tá tudo certo. O que não pode é tratar isso como solução de problema, não vai mudar nada. Não, o cara vai governar sem pensar na sua reeleição. Ele vai pensar na eleição de um aliado. Vai pensar na eleição de um aliado. Não há a menor dúvida. E mais, vai pensar também na possibilidade de voltar daqui a 5 anos. Vai pensar nessa possibilidade. Eu não tenho direito à reeleição, mas eu tenho direito a voltar. Eu não tenho a possibilidade de 2 mandatos consecutivos, mas eu posso voltar depois de um mandato fora. E quero um aliado, que será meu parceiro, ele também não poderá se reeleger, será meu parceiro para que eu volte. Então isso não vai mudar a atitude dos governantes em relação ao processo eleitoral. As ações governamentais voltadas para o processo eleitoral, isso não vai desaparecer. É óbvio que não. Todo mundo se lembra, quando não havia reeleição, e governador, por exemplo, usando o governo para promover o seu candidato. Não havia possibilidade de reeleição, mas ele queria que o seu sucessor fosse um aliado. Então, não mudará nada. Os caras tratarem isso como solução de problemas políticos no Brasil é uma bobagem. O problema é muito mais grave. Por exemplo, Ronald, o presidente do Supremo, o Barroso, ele disse o seguinte, olha, dos 513 deputados no sistema proporcional, 95% não tinham votos para que estivessem lá. Não foram eleitos. Foram pelo sistema proporcional brasileiro. Só 5% de fato tiveram votos para compor o parlamento, para compor a Câmara, né? O Senado é voto majoritário. Então o problema é muito mais grave. Não vai ser resolvido com um aninho a mais de mandato e sem possibilidade de reeleição.